Olá, paz e bem ao seu coração. Hoje celebra-se em todo o país o Dia das Mães. E eu quero compartilhar aqui de uma leitura, o texto da Palavra de Deus que se encontra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, versículo 13, quando Deus, através do profeta, falou com o seu povo, especialmente com os moradores de Jerusalém. E ele diz o seguinte: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. A maternidade é uma invenção divina. Por isso nós podemos dizer que a maternidade é uma instituição sagrada. Ao longo da história, Deus usou mulheres com o atributo da maternidade a fim de prover, de providenciar a redenção da humanidade. E esse fato ganhou a sua expressão maior na figura de Maria, a mãe de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Maria foi agraciada pelo Senhor para ser a mãe do Salvador do mundo. Por isso, quando nós celebramos o Dia das Mães, nessa data de hoje, nós cristãos também estamos nos lembrando desse meio pelo qual Deus escolheu entrar no mundo e redimir a humanidade, ou seja, através da maternidade. E a maternidade, ela também nos fala a respeito do coração do próprio Deus. Nós estamos acostumados a tratar a pessoa de Deus ou a de nos referirmos a Deus com o seu título mais belo, mais expressivo, que é a figura ou título do Pai Celestial. Deus é Pai. Jesus mesmo disse que Deus era o Pai Celestial e ensinou os seus discípulos a orar na oração do Pai Nosso, chamando Deus de Pai. Essa é uma maneira de também expressar o caráter de Deus e o modo como Ele se relaciona conosco. Mas o que muitos talvez não saibam é que Deus, para deixar ainda mais claro quem Ele é e o que Ele pensa a nosso respeito e como se relaciona conosco, Ele também quis ser comparado a uma mãe. Deus também revelou as características, ou se revelou com as características de uma mãe. Características e atributos como o amor, a ternura, o cuidado, a compaixão, a misericórdia, a disposição em sacrificar pelos seus. É verdade que todas essas virtudes também podem ser percebidas na figura do Pai, mas certamente que elas encontram a sua expressão mais visível na Mãe. Então nós podemos dizer que Deus é o Pai Celestial, mas é um Pai Celestial que possui um coração materno. E na Bíblia Sagrada nós podemos perceber esse coração materno de Deus e o que inclusive ele significa, o que representa para nós. E eu quero destacar aqui pelo menos 3 maneiras como nós podemos perceber o coração materno de Deus. Em primeiro lugar, o coração materno de Deus revela-se e é percebido por nós no cuidado que Ele tem para conosco. Como uma mãe cuida de seus filhos, assim Ele cuida de nós. No livro do profeta Isaías, desse mesmo Isaías, capítulo 49, os versos 15 e 16, está escrito algo extremamente forte e contundente. Uma palavra que Deus dirigiu à nação de Israel, mas que revela bem o coração materno do próprio Deus. Deus, através do profeta, disse o seguinte: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Nós sabemos que diante dessa pergunta inicial que Deus fez através do profeta, nós sabemos que é possível sim algumas mulheres se esquecerem de seus filhos. Quantas notícias que vez por outra nós vemos
encontramos nos telejornais a respeito de mulheres que deram à luz e simplesmente abandonaram os seus filhos, jogaram seus filhos. Muitas, por não cuidarem bem dos seus filhos, até mesmo os rejeitam. Porém, nós temos aqui a afirmação contundente de que Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. Ainda que todos à nossa volta nos rejeitem ou nos rejeitem e se esqueçam de nós, não se importem mais conosco, Deus nunca nos deixará. Por isso é que Davi, no Salmo de número 27, versículo 10, disse o seguinte: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Porque é fato que Deus jamais se esquece de um filho seu. Ele sabe a hora e o momento exato de estender as suas mãos. Os nossos caminhos, a nossa vida, estão constantemente diante dele e em nenhum momento da nossa vida escapa ou passa despercebido aos olhos daquele que passa por toda a terra para se mostrar forte, inclusive com aqueles e para com aqueles que temem o seu nome. Deus sabe onde você está nesse exato momento, Deus sabe o que está acontecendo com você, Deus sabe como é que você está se sentindo. Deus tem um coração de mãe que jamais se esquece dos seus. Nós podemos dizer que o coração de Deus é um coração que abraça o mundo. Mas em segundo lugar, o coração materno de Deus é percebido e revela-se no colo que Ele nos oferece. A primeira experiência que o ser humano tem com Deus aqui na Terra é no colo de sua mãe. Eu inclusive postei hoje nas redes sociais que a mãe é a primeira face divina que o ser humano contempla, ou que as crianças contemplam. Por isso é que Davi, no Salmo 131, versículos 2 e 3, disse o seguinte: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Você já teve aquela experiência ou já se sentiu no colo de Deus? Quantos estão no colo de Deus sem se dar conta disso? Aqui nesse salmo que eu citei, o Salmo 131, Davi disse que a sua alma se sentia acolhida por Deus como um bebê que depois de mamar descansa no colo da sua mãe. E é assim que Davi se via em relação a Deus, e é assim que Deus quer que nós o enxerguemos. Assim como uma mãe que acolhe o seu bebê no seu colo e lhe dá o alimento necessário. Ele quer nos sustentar por sua graça. Deus é o Deus que nos faz repousar em seus braços de amor. E é no colo dele, no colo de Deus, que nós achamos o nosso lugar definitivo. E enquanto nós não estivermos lá, no colo de Deus, a nossa alma não encontrará sossego, a nossa alma não encontrará repouso. Nesse texto de Isaías que eu li no início e que serviu de base para essa minha reflexão, nós percebemos muito claramente aqui o Senhor Deus fazendo a Israel a seguinte promessa: assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Qual pessoa na face dessa terra é capaz de consolar ou de nos consolar como uma mãe nos consola? Não há ser humano que console como uma mãe. Os que tiveram uma infância sendo cuidados pelo amor de uma mãe carinhosa sabem muito bem o que é isso. Não há machucado, não há traumas, não há tristeza que uma criança não possa encontrar consolo ou receber consolo quando se encontra nos braços de uma mãe carinhosa. Por isso eu pergunto, o que seria do mundo se não houvessem mães que consolassem?
Porém, infinitamente melhor do que o consolo trazido por uma mãe é o consolo do nosso Deus. Quando nós estamos chorando, o consolo que Ele nos oferece não só enxuga as nossas lágrimas, as lágrimas dos nossos olhos, mas também enxuga as lágrimas da alma. Nosso Deus é o Deus que não se cansa de consolar, inclusive a ponto de nos carregar em seus braços. Mas em terceiro lugar, eu diria que o coração materno de Deus é percebido e se revela em seu amor quando Ele se ofereceu em sacrifício por nós. Nós percebemos muito claramente esse coração maternal de Deus num espelho que se reflete, ainda que de modo imperfeito, no amor da mãe, que se entrega, inclusive, ou que está disposta, inclusive, a se entregar em sacrifício pelo seu filho. Nesse amor sacrificial que algumas mães oferecem aos seus filhos, nós temos um espelho, ainda que imperfeito, torno a dizer, do amor de Deus que se entregou por nós em Jesus. A maternidade é um privilégio. É com certeza uma imensa alegria ser mãe. Porém, há todo um trabalho árduo, sacrificial, que vem acompanhado desta sagrada tarefa de ser mãe. Ser mãe não é fácil. Basta você assistir a todo o sacrifício que uma mãe grávida faz durante os seus meses de gestação, tentando se levantar sem distender nenhum músculo. Basta você ouvir uma mãe compartilhando as suas dores, as dores do seu coração pelo filho que está sofrendo. Basta que você peça para uma mãe crente dizer qual a maior parte do conteúdo de suas orações. E ela certamente lhe dirá que tem a ver com o seu filho ou com os seus filhos. Ser mãe não é fácil. Envolve lutas, decepções, dores. Tudo isso está presente nessa sagrada instituição da maternidade. E Deus sabe bem o que é isso, pois Ele sofre pelos seus filhos como uma mãe, inclusive como uma mãe que está prestes para dar à luz. Por isso é que no livro desse mesmo Isaías, no capítulo 42, versículo 14, ele diz o seguinte: fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Mas a despeito de todo o sacrifício, a despeito de toda, muitas vezes, essa angústia de sofrer pelos filhos, a maternidade é uma dádiva. Deus fez por nós o que nenhum ser humano pode fazer. Deus entregou o seu único filho. Deus se dispôs inclusive a ir para a cruz com seu próprio filho. E ali se entregou por nós. Então, quando nós celebramos hoje o Dia das Mães, eu quero destacar aqui esses exemplos de como nós podemos perceber que nosso Deus tem também um lado materno. Que o coração do nosso Deus é um coração maternal. Há outros exemplos na Bíblia, com certeza, que se utiliza de linguagens, inclusive, dessa expressão da maternidade para se referir a Deus. Mas eu quero concluir aqui essa breve reflexão dizendo o seguinte: nós cristãos, nós não somos ignorantes. Nós sabemos que o Dia das Mães e que as mães
devem ser lembradas não apenas nesta data, mas elas devem ser lembradas e honradas todos os dias. Mas isso não nos impede de reconhecer esta data e também celebrar a Deus pelas mães nesse dia de hoje. E quando nós celebramos no dia de hoje as mães, o Dia das Mães, nós não estamos nos curvando a uma data, a simplesmente uma data no calendário. Antes nós estamos reconhecendo que Deus fez uma aliança, um pacto com as mulheres através da maternidade. E por causa dessa aliança é que nós temos a redenção e nós somos salvos. Porque através de uma mulher, Deus fez vir ao mundo o nosso Salvador. E todas as vezes que nós olhamos para uma mulher carregando em seus braços o seu filho, nós sabemos que há esperança para a humanidade. Nós sabemos que Deus continua irradiando o seu amor no mundo e continua crendo, investindo na humanidade. Por isso, quando nós celebramos hoje o Dia das Mães, nós estamos nos lembrando que Deus também se revelou na Bíblia com um coração materno, com um coração maternal. E por causa disso, entregou-se em sacrifício por amor de cada um de nós, em seu Filho Jesus. Eu concluo dizendo o seguinte: que a bênção de Deus, que a graça do Senhor, seja nesse dia e não só nesse dia, mas em todos os dias, com todas as mamães. Que a bênção de Deus conduza e seja a marca determinante na vida de cada uma delas. E se você que está me vendo nesse momento é mãe, eu quero te parabenizar por este dia e desejar do fundo do meu coração que este Deus que tem um coração de mãe possa lhe sustentar e lhe conduzir em todos os dias do seu viver. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães. Deus abençoe.